Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero desejar ao meu amigo Adenauer Novaes uma boa viagem, que tudo transcorra em alegria, em paz, e ele possa voltar com muito mais sabedoria para nos dar as diretrizes que sempre nos ajudam na transformação, no crescimento das nossas almas. O nosso tema, mitologia e espiritualidade, nos leva a uma reflexão interessante sobre o ponto. O que é que realmente nós somos? Somos uma alma ligada a um corpo? Somos um corpo, e aí nós teríamos uma dualidade entre a espiritualidade ou as filosofias espiritualistas e as filosofias materialistas. Muitos que se dizem religiosos, muitos que se dizem crentes de que são espíritos, na verdade, vivem mais materialmente do que aqueles que se dizem materialistas muitas vezes, porque ficamos sempre presos às emoções e às sensações. Não fazemos uma diferença fundamental. Para que nós saibamos que somos espíritos, temos que desenvolver uma espiritualidade. E o que é que significa isso? Significa que nós temos de entrar em contato com algo que é bem superior àquilo que nós apresentamos nesse momento. Aquilo que na filosofia hindu é chamado de Atma, na doutrina espírita é chamado de princípio inteligente, um Leibniz chamou de mônada, um Aristóteles de entelequia, ou seja, um núcleo, um ponto central, aquilo que é uma criação divina, aquilo que muitos chamam de uma centelha de Deus, que é, na verdade, a nossa essência. Nós somos um princípio espiritual. Princípio inteligente foi uma colocação na época de Kardec, século XIX, quando Paris era a cidade-luz e as pessoas viviam deslumbradas com o conjunto, a constelação de pessoas inteligentes, capazes, escritores, poetas, dramaturgos, que legavam ao mundo as suas produções maravilhosas. Mas, na verdade, o termo efetivo nós ainda não encontramos. Podemos dizer essência espiritual. Nós somos uma essência criada por Deus. Aliás, diz a filosofia hindu que, na verdade, a criação se dá da seguinte forma: Deus é como se fosse o oceano, e nós seríamos as ondas do oceano. Ou seja, que, no fundo, nós seríamos a própria divindade. É uma discussão que pode ir por muito longe. Primeiro, que nós estaríamos falando do ponto de vista metafísico, num ponto de vista muito mais amplo, dizendo ou tentando descobrir aquilo que é impossível para nós descobrirmos neste momento. Descobrirmos a origem das coisas. Aliás, entender aquilo que seria o próprio Deus. Na verdade, nós nunca entendemos Deus, nós simplesmente sentimos Deus. Quando perguntaram, certa feita, a Carl Gustav Jung, 2 anos antes dele desencarnar, se ele acreditava em Deus, a resposta dele foi a seguinte, e vocês encontram esse vídeo no YouTube. A resposta dele foi a seguinte: eu sei que Deus existe. Vejam bem a colocação, saber. Eu sei, mas ele nunca fez um trabalho, ele nunca escreveu a respeito de Deus, simplesmente porque ele mesmo dizia, como é fácil verificar, que é algo que transcende a nós. Quando eu paro para pensar sobre Deus, eu fico maravilhado no seguinte: como é que eu posso entender um ser que cria um universo,
Universo que tem cerca de 100 bilhões de galáxias descobertas até agora. E cada galáxia com uma média de 200 bilhões de estrelas, que mantém esse universo com todos os seus fenômenos, com tudo aquilo que ocorre nele. Como é que eu posso entender? Acredito que seria a mesma coisa que uma célula do corpo tentar entender o que é um ser humano. Está muito além da sua capacidade. Ela não teria condições de entender as funções psicológicas, o psiquismo, não teria condições de entender a volição, o desejo, a capacidade de raciocínio. Para ela seria um mistério terrível. E, naturalmente, ela poderia começar a fazer teorias a respeito do assunto. Como nós fazemos, e começar a dizer que nós éramos onipotentes, que um ser humano era infinito em tudo, tudo que ele fazia era transcendente, porque a célula se sentiria pequena, enquanto que a grandeza do ser humano ultrapassava ela. A mesma coisa, nós vivemos falando sobre Deus. E quando falamos sobre Deus, criamos um problema entre nós. E qual o grande problema que nós criamos? Porque começamos a dar qualidades e a projetar nele aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. Diziam filósofos gregos que se um boi pensasse e tivesse crença, faria do Deus um grande boi, um boi infinito. E é verdade. Nós fizemos uma projeção, e essa projeção que vem de dentro de nós, passamos para o exterior e estabelecemos que existem deuses, existem divindades. E quais essas divindades? As primeiras que nós lançamos para fora de nós seriam seres humanos de grande amplitude. Sempre um ser humano. Deuses teriam ira, raiva, portanto, teriam amor, teriam preferências, e inclusive sentimentos, como os gregos vão dizer, semelhantes aos seres humanos, casando, traindo no casamento suas esposas, ultrapassando a sua qualidade natural de divindade, se imiscuindo nos problemas humanos, vivendo as suas virtudes como também os seus defeitos. Isso durante séculos, e até hoje isso ainda acontece. Nós vemos representações de Deus que se apresentam como um velhinho de barbas brancas, que fica... Por que um velhinho de barbas brancas? Isso significaria experiência, significa a sabedoria de vida do tempo que existiu. Ou seja, nós estamos colocando ou projetando sobre Deus nossas características, nossa maneira de viver. E isso tem acontecido todo o tempo. Agora, nós já temos uma capacidade de começar a nos livrarmos dessa condição, de estabelecer para nós que, de fato, nós sentimos, não é que nós saibamos, nós sentimos que existe algo transcendente que está na base de tudo aquilo que existe, que mantém tudo. E por que nós sentimos? Carl Gustav Jung vai dizer, nós temos em nós o arquétipo da Imago Dei. O que é esse arquétipo da Imago Dei? Nós temos a totalidade psíquica, e o que é mais interessante, não é apenas uma totalidade do psiquismo, é a totalidade geral nossa. Porque, inclusive, o nosso corpo é uma condensação psíquica. Não sei se vocês já pararam para pensar que o que nós chamamos de material, o que nós percebemos de material, é algo que é puramente ilusório. Mas como que é ilusório? Se eu pego nesta mesa, eu sinto o tecido, se eu pego nesse objeto, eu sinto o que ele é, a sua condição, a sua dureza. Como é que isso, então, é uma ilusão? Os espíritos, falando para Allan Kardec,
sobre as nossas percepções, eles disseram o seguinte, que o que nós percebemos está condicionado à nossa estrutura sensorial. Ou seja, nós percebemos as coisas como são por causa dos nossos sentidos. Eles são extremamente limitados. Existem coisas no universo que nós não percebemos, que não estão aqui presentes. A nossa percepção, a nossa visão, a nossa audição, a nossa capacidade de sentir está muito limitada. Por quê? Porque nós estamos ligados a um corpo que efetivamente nos limita. Nós, essência espiritual, nos ligamos a um corpo que nos limita. Ou seja, para que isso? Na verdade, nós teríamos que ver algo bem maior. Como princípio espiritual que nós somos, como a mônada que nós somos, como o átomo que nós somos, o átma que nós somos, como a fagulha do pensamento de Deus que nós somos, nós não fomos criados sábios. Nós fomos criados como um princípio que teria e que tem de se desenvolver, de conquistar às suas próprias custas o conhecimento de si mesmo. No início, isso é um impulso. E quando nós estudamos a história da própria matéria, quando nós estudamos a história biológica, nós vemos que existe uma finalidade, existe uma teleologia, algo a atingir. Cada ser, primeiro, os seres simples, monocelulares, depois os seres pluricelulares, depois centenas de seres diferenciados, vegetais, animais, mas sempre teremos que ver por detrás disso o princípio espiritual. E o que é que esse princípio espiritual vinha fazendo, ou está fazendo ao longo desses bilhões de anos que formam esse universo agora que está no seu desenvolvimento? O que é que ele está fazendo? Criando veículos para se manifestar, criando condições para chegar ao conhecimento de si mesmo. Filósofos chegaram a perceber isso. Nós vamos ver um Schopenhauer, um Hegel, um falando na vontade, outro falando na ideia, outros falando no impulso interior da natureza que quer chegar ao ponto de saber o que ela é. Então, na verdade, o princípio espiritual recebeu um impulso na sua criação e esse impulso o leva cada vez mais a construir. É algo dentro de si que ele precisa atingir o máximo em cada posição, o máximo das suas possibilidades. Por exemplo, uma célula, mesmo sem saber instintivamente, o princípio espiritual que ali está, vai buscar aprender o máximo nas experiências, nos atritos com as outras células, no devorar, no ser devorado, no ser invadido por vírus e assim sucessivamente. Isso vai criando experiências, possibilidades, realidades internas que vão se tornando externas, possibilidades que aparecem. E gradativamente, o espírito, ou o princípio inteligente que ali está, vai moldando gradualmente uma forma de manifestação que permita cada vez mais que ele seja dominante no seu entorno. A luta para sobreviver vai levando a isso. Cada ser tem que desenvolver ao máximo suas capacidades. Primeiro, de sobreviver, de não ser comido, de não ser devorado. E segundo, de poder comer, de poder devorar. Ou seja, ele tem que atingir o máximo de um desígnio interno que eles têm. Na verdade, uma individuação. Cada ser, vamos dizer, um leão. O leão tem que atingir o máximo da leonidade, se eu posso usar um termo desse. É esse o objetivo dele. Ele alcançar o máximo. E é o princípio inteligente que está ali, aprendendo como ao longo de toda a evolução ele fez. Quantos seres foram criados, quantos desapareceram, para finalmente nós conseguirmos, como espíritos que somos, desenvolver um princípio, ou uma condição interna, um sistema nervoso que nos permite pensar, que nos permite dizer, eu sou.
E na medida em que diz eu sou, ele começa a se descobrir, ele começa a analisar o entorno, ele começa a dominar o meio onde vive, começa a impor-se a esse meio. Existe uma discussão muito grande hoje em torno da ecologia, que o homem está fazendo, o homem está acontecendo, o homem está destruindo. Sem dúvida, isso está acontecendo, mas está acontecendo porque nós, espíritos, estamos fazendo as nossas experiências. Os animais também, muitas vezes, destruíram suas próprias fontes de sobrevivência e desapareceram. Mas desapareceram enquanto corpo, não desapareceram enquanto espírito. E aí tem um grande ponto. Quando nós chegamos ao conhecimento de nós próprios, quando nós descobrimos que nós somos, quando nós descobrimos a alteridade, eu sou diferente do outro, que eu sou diferente dos fenômenos que me acontecem, e eu posso usá-los em meu benefício, e começamos a usá-los de forma eficiente, e chegamos ao ponto onde nós chegamos, também nós fomos premidos para uma outra realidade. Em primeiro lugar, nos instintos nós estávamos ligados exclusivamente ao corpo enquanto espíritos. Saímos do corpo, voltávamos imediatamente, era preciso, era um automatismo. Agora, a coisa começou a ser diferente. Há cerca de 2 milhões de anos atrás, nós começamos a descobrir que nós não éramos simplesmente um corpo, que havia algo mais. Descobrimos que nós tínhamos um duplo, mas, na verdade, descobrimos que nós éramos esse duplo, ou seja, nós éramos espíritos ligados a um corpo. A mediunidade possibilitou isso, e daí surgiu a magia, surgiu a religião, e um conjunto de crenças, e uma busca constante de uma qualidade espiritual, ou seja, de espiritualidade. O homem começou a buscar algo mais. Eu não sou simplesmente um corpo, eu sou muito mais do que isso. Quando o corpo morre, eu continuo. E isso vem numa luta continuada para que nós consigamos finalmente conceber isso. Os nossos arquétipos vêm se projetando ao longo de toda a história, fora de nós, criando condições religiosas para a busca de uma espiritualidade. Mesmo na Grécia, onde nós vemos os seres deuses, né? Os deuses como seres humanos muito grandes e muito poderosos, começaram a haver indivíduos que pensavam o seguinte: não pode ser simplesmente isso que está acontecendo ou que nós acreditamos. O que é que eles acreditavam? Que nós, enquanto espíritos, éramos simples sombras. Quando o corpo morria, essa sombra não morria, mas ia para o Hades, ia para o fundo da terra, e lá ficava sob o domínio do deus Hades, no mundo das sombras. Aqueles que eram criminosos extraordinários iam para mais baixo, para o Tártaro, e lá ficavam eternamente. Quem já teve a oportunidade de ler a Odisseia, vê um diálogo que existiu entre Odisseu ou Ulisses, no momento em que ele faz uma evocação dos mortos para poder falar com o espírito de Tiresias. Ele faz tudo aquilo que a feiticeira ensinou para ele, faz a execução dos bois, joga o sangue, e começam as sombras a aparecerem. E essas sombras começam a se lamentar do que perderam na terra. O próprio Aquiles, a quem Ulisses presta a homenagem por ter sido o grande guerreiro, e diz assim: como é que você está? Ele diz: eu preferia ser o menor dos servos no reino de meu pai do que ser um rei no mundo das sombras, no Hades. Ele fala com a mãe dele, que já havia desencarnado, e ela vai dizer as mesmas coisas. Ele conversa com outros espíritos que falam da maneira como sofriam, daquele mundo que não lhes trazia nenhuma satisfação. De qualquer maneira, já era uma mudança. Mas, como era que se vivia? Até que, finalmente, nos mitos de Orfeu, apareceu uma condição diferente. Ou seja,
os homens começaram nos mistérios a desenvolver um outro tipo de conhecimento. Não existe somente um mundo de sombras para onde as pessoas, ou os espíritos vão e ficam lá a vida inteira. Existe também uma condição de premiação. E apareceu o conceito da Ilha das Bem-aventuranças. Ainda não sabia exatamente o que era uma virtude ou não era, o que levava para a Ilha das Bem-aventuranças ou o que não levava, mas já era um ensaio. E nesse meio tempo, nós vimos que aparece um povo que começa a falar diferentemente dos outros em um Deus. Enquanto todo mundo era politeísta, aparece um povo que é primeiro monodeísta. Adorava um Deus único que era superior a todos os outros. Mas, finalmente, com Moisés, isso vai se transformar no único Deus existente, ou seja, um monoteísmo. E nesse monoteísmo, nós somos sempre incentivados a buscar na existência uma qualidade superior de vida, de virtudes. Se nós olhássemos do ponto de vista psíquico, poderíamos dizer que, no politeísmo, nós estávamos com a projeção dos nossos arquétipos de maneira muito ampla. Por isso haviam milhares e milhares de deuses, como ainda existe na China, como ainda existe na Índia, em vários lugares do mundo. Mas havia um ensaio. O ensaio de quê? O self, ou a totalidade psíquica, se tornasse mais preponderante em nossas vidas. Nós fôssemos chamados para uma nova condição, para descobrirmos outras dimensões, não só no universo, mas em nós próprios. E isso foi acontecendo com o povo hebreu, até que finalmente veio Jesus. Jesus faz um convite fantástico à espiritualidade dentro do seu próprio povo. É interessante que quando ele fala, ele diz, eu não vim destruir a lei. Mas há um problema, ele começa a ampliar aquilo que era chamado de lei. Inclusive, ele vai reafirmar algo que já está no Antigo Testamento, que Deus diz, misericórdia eu quero e não sacrifício, porque o Deus do Antigo Testamento é inflexível, ele é um cobrador, ele é um juiz, ele julga, ele castiga. E castiga o pecado dos pais, dos filhos, até a 4ª geração. Com Jesus se aparece diferente. Um Deus de amor, um Deus de perdão. O pai que está sempre pronto a dar aos seus filhos aquilo que é necessário para que ele se desenvolva. É muito interessante uma colocação dele relativamente à prece. Diz ele, quem de vós, a quem o filho pede um pão, dá no lugar uma pedra? Quem de vós, a quem o filho pede um peixe, dá no lugar disso uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Pai Celestial, se lhe o pedirdes. E ele nos convida, portanto, a ter uma confiança, ou a exercitarmos uma qualidade espiritual, de confiar em algo transcendente, de confiar em algo que nos dá uma condição positiva se nós pedirmos. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E façam isso de maneira constante. E ele faz uma colocação que é muito interessante. Havia um juiz que era incompassivo. Por favor, não façam nenhuma consideração com juízes atuais. Mas era um juiz que não temia nem a Deus, nem aos homens. Era um juiz injusto. Apenas cuidava dos seus interesses. E havia uma mulher que desejava que ele desse uma sentença. E ele procrastinava, e ele não dava, ia empurrando com uma barriga, como se diz. E a mulher todo dia batia na casa dele, por favor, faz-me justiça. E ele não fazia, até que um dia ele parou para pensar, olha, eu vou atender logo essa mulher, antes que ela pegue um pedaço de pau e saia correndo atrás de mim para me bater com ela. E Jesus termina dizendo algo que eu acho sempre interessante. Da mesma forma, pedi sem cessar.
Ou seja, se você quer alguma coisa de Deus, faça com aquela mulher. Peça, 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 até o momento em que ele vai ceder. Vai dizer, deixa eu atender logo esse camarada para ele deixar de me chatear. Então, pedir, estar sempre ligado e, mais ainda, buscar uma condição de ligação com essa divindade. E como é que nós podemos fazer isso? Eu disse a vocês que Jung nos chama a atenção para a totalidade psíquica, para a imago Dei. Na leitura foi colocado passagens de Paulo, e Paulo diz que cada um de nós tem a marca do oleiro, quer dizer, a marca de Deus em nós. E Jung vai reforçar isso. Mas ainda, Tertuliano, o cristão dos primeiros tempos, vai dizer, o romano que se tornou cristão e era filósofo, e ele diz o seguinte, que a alma é naturalmente cristã. Na verdade, o que é que ele queria dizer com a ânima naturaliter cristiana? Ele queria dizer que nós temos em nós algo dentro, que é um verdadeiro tesouro, e nós aí voltamos para a parábola de Jesus. Havia um indivíduo que trabalhava num terreno, e ao trabalhar descobriu naquele terreno um tesouro. O que fez ele? Deixou o tesouro onde estava, cobriu, não disse nada a ninguém, saiu, vendeu tudo o que tinha e comprou o terreno para ficar com o tesouro. Uma atitude desonesta, é claro, porque o terreno era dos outros, mas ele fez isso porque ele queria aquilo. E o que é que Jesus coloca isso? Fala do reino de Deus, ou seja, de algo que nós temos em nosso interior. Certa feita, eu fazia um seminário e falava sobre o reino de Deus. E no seminário, várias pessoas perguntavam, mas o que é realmente o reino de Deus que está dentro de nós? Eu digo, vamos fazer uma experiência. Mandei dar papel a todo mundo e pedi, escrevam, em poucas linhas, não precisa muita coisa, o que é que como você gostaria que o mundo fosse? Como era que você queria que a humanidade agisse? Depois, fiz uma amostragem e comecei a ler. Todo mundo dizia que as pessoas deviam ser mais fraternas umas com as outras, que todos deveriam ter oportunidade de crescer, que não deveria ter fome, todos deveriam ter condições de estudar. As pessoas não deviam ser injustas, não deviam cometer crimes. Quando eu li várias daquelas amostras, eu disse para as pessoas, mas vocês estão vendo? O reino de Deus está dentro de nós. Porque todos nós sabemos como devemos agir. Nós sabemos como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam se comportar. Qual o grande problema que está havendo? Está faltando o quê? Uma condição. E que condição é essa? De trazermos para a realidade aquilo que já temos dentro de nós. E aí nós vamos ver esse problema. Nós somos criaturas de Deus. Eu falei na essência espiritual. Ou seja, nós já temos as qualidades que nós temos de desenvolver. Porque do nada, nada se tira. Logo, para que nós desenvolvamos o bem, ele já está dentro de nós. Só que ele está envolvido na gama das experiências que nós tivemos de viver para construir essa condição de chegar a um raciocínio desse tipo. Sim, porque nós tivemos que passar pelos instintos puros. Enquanto nós estávamos no reino animal, no reino vegetal, nós éramos obrigados à violência, à luta pela sobrevivência. A forma de ser astucioso, desenvolvemos astúcias terríveis, inclusive meios e modos de poder destruir o outro e não sermos destruídos. Existem animais que possuem venenos que são incríveis e que permitem a eles uma sobrevivência, uma vitória sobre os outros, enquanto existem outros que são imunes a esses venenos e os devoram. Vejam que coisa. Então, nós todos passamos por isso. Nós passamos pela ferocidade e ainda não nos livramos, porque os nossos instintos ainda estão conosco.
Nós precisamos atingir a espiritualidade, ou seja, irmos para o ponto em nós que é realmente espiritual. Nós estamos ainda presos ao animal que ainda existe. Nós estamos numa condição híbrida. Nós somos animais que queremos ser humanos. Na verdade, nós somos espíritos que queremos efetivamente descobrir aquilo que somos. Nós vivemos numa ilusão e nos deixamos envolver nessa ilusão. Contam que, certa feita, Krishna estava com uma alma recém-criada. E essa alma virou e disse para ele: o que é Maya? Ele tocou na alma e no mesmo instante essa alma encarnou. E encarnou, foi um grande guerreiro. Lutou em várias batalhas, matou muita gente e terminou sendo morto, volta ao mundo espiritual e reencarna imediatamente. Reencarnando, foi um sábio. Estudou as escrituras sagradas, fez discípulos, foi guru de muita gente, era um rishi, era um sábio, escreveu livros, desencarnou, reencarnou de novo como um comerciante, ganhou muito dinheiro, era capaz de fazer negócios extraordinários, acumulou fortunas, desencarnou e volta como uma mulher, como uma dona de casa. Teve vários filhos, criou esses filhos, suportou o marido, desencarna, volta de novo, volta como um conquistador, conquista impérios, era um imperador, desencarna, reencarna de novo como uma pessoa pobre, pedindo esmola, tendo luta para sobreviver, um pária na sociedade. Desencarna, reencarna e teve uma doença terrível, passou uma vida de muitos sofrimentos. Quando ele desencarna, o Senhor Krishna o tira e diz assim: você entendeu agora o que é Maya? Ou seja, tudo o que nós passamos são ilusões. Nós ainda estamos presos ao mundo dos instintos de uma ilusão, de que nós precisamos superar o outro de qualquer forma, que nós precisamos destruir o outro para poder crescer. Precisamos nos projetar às custas dos outros. Precisamos ter o máximo enquanto os outros tenham o mínimo. Ou seja, ainda estamos na animalidade mais pura. Nós estamos ainda na luta pela sobrevivência pura e simples. E, no entanto, nós já sabemos aquilo que somos, os espíritos que nós somos. E o que é que está faltando? Justamente essa qualidade espiritual. Começarmos a nos voltarmos para essa condição. Descobrir esse tesouro interno, aquilo que, na verdade, já temos dentro de nós, e trazermos para a nossa vida. Qual o grande problema com isso? Porque requer um esforço. Primeiro grande esforço, requer eu entrar em coexistência pacífica com esse corpo que eu estou utilizando, o corpo que vocês estão utilizando. Entrando numa coexistência pacífica, verificando o seguinte: os instintos não podem ser meus inimigos, porque muita gente trata o instinto como inimigo. E ao tratar como inimigo, entra numa condição de conflito e destrói a sua vida, muitas vezes por causa disso. Outros, ao contrário, transformam os instintos em seus senhores, e aí também se destrói. Precisamos a virtus médio. Precisamos o medem agen, ou seja, aquilo que não ultrapasse a medida. Precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Precisamos estar encarnados, mas preservando o espiritual. Ou seja, a consciência de que nós somos realmente espíritos. Precisamos dizer aquilo que Jung diz com relação a Deus. Você acredita que é um espírito? Não. Eu sei que eu sou um espírito. E aqui, a Universidade Livre do Espírito tem buscado fazer isso. É o seu objetivo. O objetivo de que nós finalmente cheguemos a essa conclusão efetiva do que de fato somos. Percamos a ilusão, saiamos de Maya, da ilusão de que nós temos uma necessidade absoluta de ficarmos presos ao corpo e às suas necessidades. Claro que enquanto estamos encarnados, precisamos atender ao corpo, precisamos atender às necessidades materiais.
Porém, acima disso, tem uma condição chamada de ética e de moral. Eu tenho que agir eticamente na minha existência. Eu tenho, em cada coisa que eu faça, ter o pensamento realmente positivo. Buscar fazer o melhor ao meu alcance, para mim e para o outro. Porque eu não existo sem o outro. Eu tenho que começar a descobrir que a sociedade que me deu tudo, quando eu nasci, me deu a palavra, me deu a cultura, me deu o meu desenvolvimento, os protocolos pelos quais eu ajo, eu tenho que aprender que tudo isso me é dado e que eu tenho que trazer de volta para ela também a minha atitude positiva, não só para que eu cresça, para que todos cresçamos juntos. E é esse o grande desafio. Na medida em que eu vou descobrindo que eu sou espírito, eu vou saindo da mentalidade comum. Isso vai se chamar processo de individuação. Eu vou descobrindo que eu tenho capacidades, que eu tenho condições de realizar certas coisas. Eu vou descobrindo que quando eu nasço eu tenho um desígnio, eu tenho um impulso que me leva para realizar algo dentro de determinada condição. E ao descobrir isso, quando eu falo de ética colocada em cima disso, eu estou pensando no seguinte: quando eu começo a estudar, por exemplo, vou me desenvolvendo, eu descubro que eu tenho habilidades. E dentro dessas habilidades eu vou descortinando para mim uma forma de crescimento dentro de uma determinada condição de existência na vida. Eu posso ser, culturalmente, um médico, um advogado, posso ser um enfermeiro, posso ser um trabalhador ou um técnico de TI, ou seja, eu posso desenvolver habilidades. Essas habilidades nas quais, quando eu desenvolvo, tudo me favorece, que é um desígnio, eu sou um ser designado, eu tenho que começar a fazer isso de maneira positiva. Certa feita, um rapaz, conversando comigo, me perguntou, aliás, eu perguntei para ele, o que é que você quer fazer? Ele disse, eu quero fazer medicina. Eu disse, para que você quer fazer medicina? Para ganhar muito dinheiro. Eu digo, começou errado. Começou errado. A sua posição deve ser a seguinte, eu quero fazer medicina para ser o melhor médico que eu possa. Porque se você conseguir ser o máximo dentro da medicina, o máximo que você pode, automaticamente o dinheiro correrá atrás de você. Jesus Cristo nos disse isso, quando ele falou, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele está dizendo? Tem um ideal superior, um ideal que transcenda. Dentro daquilo que você faça, busque fazer o melhor possível, na condição em que você esteja. Se você é um empregado num determinado nível, recebe o seu salário para aquilo, faça o melhor que você pode dentro daquilo. Aprenda aquilo. Se você recebe para trabalhar, trabalhe. Cumpra o seu dever. Esse é o grande problema. Isso quem disse? Um indivíduo chamado João o Batista, aquele que mergulhava as pessoas no Rio Jordão. Ele mergulhava as pessoas, mas não dizia nada do que as pessoas deviam fazer. Tanto assim que vários começaram a ir a ele e disseram, tudo bem, agora você nos mergulhou, disse que nós já largamos todos os erros do passado aqui, somos pessoas novas, pessoas renovadas. Muito bem. E agora, vamos fazer o quê? Para as pessoas comuns, ele disse simples. Se você tem uma túnica, ou duas túnicas, reparta uma com quem não tem. Se você tem comida, faça o mesmo. Olha que coisa. Ele pediu algo simples. Seja fraterno. Seja companheiro. Preocupe-se com o outro. Reparta um pouco do que você tem com ele, para que ele possa também viver. Aí vieram os cobradores de impostos. Cobrador de impostos hoje é chamado de auditor fiscais. O auditor fiscal, naquela época, eles eram desonestos. Hoje são todos honestos, graças ao Senhor Deus. Mas, não sei porque vocês riem toda vez que eu digo isso. Mas eles eram assim. E foram a João.
mergulhamos, você nos mergulhou. O que devemos fazer? Cobrem apenas o que é recomendado. Vieram os soldados, e na época, na verdade, os soldados eram saqueadores, ladrões, se aproveitavam da condição para extorquir os povos dominados. E perguntaram para ele, o que devemos fazer? Eles não caluniem ninguém, não roubem ninguém, e contentem-se com o soldo que vocês ganham. Não sei se deu para perceber que o que foi pedido não foi nada extraordinário. Foi algo simples. Fazer o que deve ser feito. O que você sabe que deve fazer. Olha que coisa. Jesus deu uma lição dessa. Ele estava, certa feita, fazendo o seu trabalho no meio da multidão, quando um moço, que era rico, aproximou-se dele e perguntou, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele já deu um banho de água fria no indivíduo. Por que me chamas de bom? Bom só Deus. Mas, se queres alcançar a vida, cumpre os mandamentos. Diz Huberto Roden, numa página memorável, que naquele momento o moço parou e disse assim, mandamentos? Ele era judeu, ele sabia o que eram os 10 mandamentos. Mandamentos? Mas ele vai me mandar simplesmente fazer aquilo que todo mundo diz que deve ser feito? Não, peraí. Esse homem é diferente. Ele deve ter uma verdade oculta, porque nós todos adoramos o que é oculto. Aquilo que é cheio de mistério. Aquilo que faz parte da fraternidade do Oriente com o Ocidente, tudo misturado. Aquilo que traz palavras assim, tem uma sabedoria oculta por detrás de tudo isso. Tem indivíduos que conhecem os mistérios. E isso nos fascina. Tanto que nós vivemos todo o tempo buscando teorias da conspiração, porque por detrás deve ter alguma coisa que nós ainda não sabemos, mas que precisamos descobrir. Então o rapaz disse assim, não, ele deve ter uma visão de mandamentos diferente. E aí pergunta, que mandamentos? E aí vem a decepção total. Amar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Aí ele ficou com cara de pois é. Disse, mas isso eu faço desde criança. Jesus disse, você faz? Então você quer algo mais? Tudo bem, então vamos lá. Vá. Venda tudo o que você tem e distribua com os pobres. Depois você venha e me siga. Veja bem, quem procurou foi ele. Vocês observaram que Jesus não fez esse pedido de imediato? Respeitou a condição evolutiva dele? Não pediu que ele fosse além. Simplesmente cumpre os mandamentos. Ou seja, se você fizer isso, você já alcançou a vida eterna. Agora, se você quer transcender a isso, aí sim, você tem que fazer um sacrifício maior. Fazer o quê? Se desapegar. E olha o que ele pediu, desapegar da sua fortuna. Vender tudo aquilo que você conseguiu e dar para os pobres. Aí, o homem saiu triste porque era possuidor de muitos bens. Na verdade, ele não possuía muitos bens. Ele era possuído por muitos bens. Aí é que está o detalhe. Aí é que está o grande detalhe. Nós temos um grande exemplo na história espiritual da humanidade, que é Francisco de Assis. Francisco de Assis era um jovem, filho de pai rico, e como filho de pai rico, vivia como filho de pai rico vive. Eu tenho um amigo que ele se tirasse sozinho, na Mega Sena, quando tivesse acumulado, ele pegava o dinheiro e dava ao pai. E todo mundo ficou assombrado, porque ele disse que não tem nada melhor do que ser filho de pai rico, que só faz gastar. E o pai é que tem que administrar aquilo que, o dinheiro. Né? Então ele era filho de pai rico. Vivia só em farra, até que finalmente ele tomou uma atitude e ele muda de vida. E
tomam o caminho da pobreza. Quando ele começa esse movimento, ele chamou a atenção da cidade de Assis, onde ele vivia, porque todo mundo conhecia ele, conhecia o pai, conhecia os dramas, as tragédias que aconteceram em torno disso. E um dia, ele parou e disse assim, ele foi chamado por um homem chamado Bernardo de Quintavalle. Ele fazia parte do grupo que governava Assis. Era um homem muito rico e que tinha feito a sua fortuna. Não simplesmente ganhou. E Bernardo de Quintavalle chamou ele para a sua casa, ofereceu uma comida e ficou olhando como ele comia. Francisco tinha uma mania de fazer o seguinte, quando ele sentava numa casa assim, que botavam comidas gostosas, ele pegava, jogava água dentro, ia muitas vezes na lareira, pegava cinza, jogava e misturava para que a comida perdesse o gosto. E o homem está olhando para ele. O homem mandou fazer a cama no quarto dele, a cama para Francisco. Deitaram os dois e começaram um jogo de fingir. O homem fingia que dormia, Francisco fingia que dormia. E nesse jogo, dura algum tempo, Francisco, de repente, achou que o homem estava dormindo. Saiu da cama, ajoelhou-se e passou a noite em oração. Quando, de manhã seguinte, Bernardo de Quintavalle disse assim, um homem recebeu um grande empréstimo e agora ele acha que deve devolver. O que é que você acha? Ele disse, claro, se for um empréstimo, ele tem que devolver. Ele disse, esse homem sou eu. Eu quero me desfazer da minha fortuna e quero seguir o seu caminho. Ele disse, vamos primeiro saber se essa é a vontade de Deus. Vai para a igreja de São João, pede para um padre dizer a missa e no meio abrir 3 vezes o missal. E nas 3 vezes o que sai é justamente que deveria ser feito aquilo que Bernardo de Quintavalle fazia. E os dois distribuíram a fortuna. O homem se desfez de tudo. Francisco sempre respeitou muito Bernardo de Quintavalle, porque Francisco, se desfez de algo que ele não tinha. Ele iria ter um dia. Mas Bernardo de Quintavalle simplesmente abriu mão daquilo que ele tinha feito, do poder e do status que tinham, para seguir aquele caminho. Ele fez o oposto do moço rico e conseguiu se libertar. Nós estamos num caminho de espiritualidade, não precisamos, talvez, fazer grandes sacrifícios, mas um sacrifício nós precisamos. Nós temos que nos libertar dessa condição de ficarmos exclusivamente presos ao que é material e verificarmos que somos espíritos e desenvolver uma qualidade espiritual. Temos que começar a ver o mundo como espíritos que somos. E vendo como espíritos que somos, aí sim, nós estaremos construindo gradativamente uma libertação. A libertação daquilo que é instintivo, daquilo que é material, daquilo que é animal, para realmente atingirmos a humanidade plena, para revelarmos aquele tesouro que está escondido em nós e passarmos a viver dele, que é o tesouro de espiritualidade que cada um tem e que naturalmente poderá, na hora que desejar, tomar a atitude de efetivamente desenvolver. Um beijo no coração de cada um.